Olá, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2018. O que diz a questão? A área lateral de uma pirâmide reta de base quadrada mede 13 centímetros. Então, vamos fazer aqui primeiramente uma pirâmide uma pirâmide reta de base quadrada. Então, vamos fazer isso aqui, desenhar mais ou menos para cá, vir mais ou menos para cá e desenhar isso aqui. E daqui nós traçamos mais ou menos o centro, já que a pirâmide é reta, até lá em cima. E daqui nós traçamos as arestas laterais, né? Opa! Então aqui está a nossa pirâmide reta. E ele está dizendo que a aresta lateral mede 13 centímetros. E a área lateral do círculo inscrito na base mede tanto. Então o que ele está fazendo é o seguinte. Aqui nós temos um círculo que está inscrito dentro do quadrado. Então, deixa eu desenhar o quadrado aqui. Mais ou menos o quadrado, né? E ele está me dizendo que a área disso, ou seja, o nosso πr ao quadrado, ele é exatamente 25π dividido por 2. Ou seja, o r ele vai ser, primeiro eu vou cortar isso aqui com isso, raiz quadrada de 25 é 5 e raiz quadrada de 2 continua como raiz quadrada de 2. Então, é isso que nós temos. Então, em particular, daqui até aqui, mede 5 dividido por raiz de 2. Bom, então, o que ele quer? Dois planos π1 e π2 paralelos à base decompõem a pirâmide de mesmo volume. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Vou desenhar aqui. Agora, não espere grandes desenhos, mas eu vou pegar duas pirâmides, dois planos, decompondo na mesma base, ou seja, tem um aqui, um outro vai estar mais ou menos aqui. Essa é a minha pirâmide. Então, ele decompôs essa pirâmide em paralelo a duas bases, né? E o que acontece é o seguinte, aqui eu vou dar um nome aos bois, né? Aqui vai ser um H1, daqui até aqui vai ser o nosso H2, e finalmente, daqui até aqui, na verdade, o que o exercício está pedindo é que daqui até aqui vai ser o meu H2, e daqui até aqui vai ser o meu H3. Tá? Então, 2π1 decompõe decompõe a pirâmide em 3 sólidos de mesmo volume. Determine a altura de cada um desses sólidos. Tá? Então, ele quer o H1, H2 e H3. Tá? Já estou adiantando aqui. Bom, então o que nós temos? Primeiramente, vamos calcular esse lado L aqui. Tá? Ao calcular esse lado L, olha só o que vamos ter. Tanto L, ou se preferir, acho que é interessante calcular isso aqui. Por quê? Porque eu quero a altura do triângulo. Tá? Eu vou querer quanto é, primeiramente, o H1 mais H2 mais H3. Né? Vamos chamar essa altura aqui toda de H. Então, quem é esse lado? Esse lado aqui, eu espero que fique claro para vocês que é exatamente esse lado aqui. É exatamente a distância, se eu chamar isso aqui de O, esse aqui vai ser o meu A, vamos chamar isso aqui de A, esse aqui vai ser o meu O. É essa distância. Tá? É a distância do centro até um vértice. E quanto é essa distância aqui? Essa distância é o nosso R raiz de 2, né? Que se vocês olharem, deixa eu pegar aqui. Vamos chamar isso aqui de R, isso aqui de R. Então, isso aqui é o nosso R raiz de 2, e o R raiz de 2 é exatamente 5. Tá? Porque o R é 5 sobre raiz de 2. Então, o que eu quero dizer com isso aqui tudo, que é 5, e nós temos, vamos dizer assim, eu espero que fique claro para vocês, que nós temos um triângulo pitagórico,
Que vamos chamar isso aqui de o centro A, isso aqui é o nosso O, e esse aqui é o nosso B, e nós temos o H aqui, tá? Vamos chamar esse ponto aqui de Bzão. Ou melhor, de V, né? Acho que fica de vértice. O que nós temos? Aqui é um ângulo de 90, aqui é o 5, aqui é a nossa aresta lateral, que por hipótese é 13, e, portanto, esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico, também é o segundo mais conhecido depois do 3, 4, 5, que é o 12. Então, nós calculamos a altura. Bom, agora, olha só o que a gente vai fazer. Primeiramente, agora a gente vai trocar um pouco esse triângulo por esse aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil visualizar. A gente não vai querer calcular o volume de tudo. Tá, eu vou fazer esse traçado aqui, ó. Tá, então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu sei que o volume total, tá, o volume da minha pirâmide, ele é L ao quadrado vezes H dividido por 3. Esse aqui é o volume da pirâmide. E eu sei que, vamos dizer, o nosso volume 1, então vamos chamar isso aqui de L1 e isso aqui de L2. O nosso volume 1, ele é L1 ao quadrado vezes H1 dividido por 3. E o que eu estou exigindo é que esse volume aqui é 1/3 do volume total. Então, o que está sendo feito é o seguinte, eu sei que o V1 dividido por V, ele é exatamente 1/3. Então, a gente consegue uma relação, só que do jeito que estão os cortes paralelos, o que eu quero dizer para vocês é que o L1 dividido por L só pode ser, tem que ter a mesma proporção de H1 sobre H. Por quê? Bom, uma das maneiras de ver isso é exatamente aquele triângulo que eu estava considerando. Deixa eu pegar esse triângulo aqui, ó. Tá, eu vou pegar a metade. Então, se eu pegar a metade, olha, eu tenho essa altura, que vai estar um pouquinho torto, e eu tenho esse triângulo aqui, ó. Então, olha só, o que acontece é o seguinte. Esse ponto aqui, esse segmento é L1 sobre 2. Opa, desculpa. L sobre 2. E esse aqui é a metade do quadrado em cima, L1 sobre 2, e aqui o H1. E esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo. Então, em particular, as tangentes são iguais. Ó. H1 sobre L1 tem que ser igual a H sobre L, ou seja, H1 sobre L1 tem que ser igual a H sobre L. E ajeitando as continhas, tudo que tem direito, ela é... O que nós temos? H1 sobre H é igual a L1 sobre L, né? Passa isso aqui para cá. Então, o que acontece é o seguinte. Nós temos essa proporção aqui. E por ter essa proporção, olha só quanto é V1 sobre V. V1 sobre V é L1 ao quadrado vezes H1 dividido por L ao quadrado vezes H. Tá? E o 3 corta de todo mundo aqui. E, portanto, usando essa relação aqui, chamando de H1 sobre H, então, o que nós temos? Isso aqui é exatamente H1 sobre H elevado ao cubo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem duas pirâmides semelhantes, que uma é proporcional à outra, um encolhimento um do outro, se o fator, vamos dizer, se o lado cai pela metade, o volume cai 8 vezes, porque o volume é uma grandeza de ordem 3, uma grandeza de ordem cúbica. Porque se o lado caiu pela metade, quer dizer que a altura também caiu pela metade. Quando você vai fazer o L ao quadrado vezes H, quer dizer que a área da base caiu 1/4 e a altura caiu ainda metade, caiu 8 vezes. Então, a proporção ela é 3 vezes maior que a outra. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, assim, o interessante disso é que a gente não precisa mais calcular o volume, porque a gente sabe que isso aqui é 12. Então, olha só o que nós temos. Tá, então, deixa eu dar aqui. Olha só o que nós temos. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Ó, H1 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a H elevado ao cubo dividido por 3. Né? A gente está usando essa relação aqui. Ó. E quem é H ao cubo? H ao cubo é 12 elevado ao cubo
dividido por 3. E, portanto, nós temos que o H1 é exatamente 12 sobre raiz cúbica de 3. Fim. Já está feita a primeira parte. Quem quiser achar que é conveniente, pode multiplicar aqui por raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 9, e isso aqui vai dar 12 raiz cúbica de 9 dividido por 3, que é igual a 4 raiz cúbica de 9. Tudo bem, tá correto, etc., mas isso aqui já estava bem aceito. Bom, além disso, quem é o H2? Novamente, agora, repete de novo. Olha, eu sei que o volume 2, volume 1 mais volume 2, dividido pelo volume V, isso aqui é igual a 2 terços. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, aqui é o nosso volume 1, aqui vai ser o nosso volume 2, e o volume 1 mais volume 2 tem que ser 2 terços de cada um, porque esse aqui é 1 terço, esse trecho aqui também é 1 terço, e o último 1 terço. Então, o que acontece é o seguinte, quem é V1 mais V2? Pelas nossas contas, tudo que tem direito, o que nos interessa é quanto é H1 mais H2 elevado ao cubo dividido por H elevado ao cubo. Tá? A mesma conta aqui, ó. Agora, a nossa pirâmide, ela vai ter outra pirâmide semelhante, essa grandona aqui. Agora eu somei, peguei outra pirâmide e estou fazendo a mesma conta que a outra. Estou fazendo a razão entre os cubos das alturas, em que um dos cubos é H1 mais H2. E por que eu estou dizendo isso? Olha, fazendo essa conta, olha só o que nós temos. Nós temos que H1 mais H2 elevado ao cubo, ele é exatamente quem? 2 terços vezes 12 elevado ao cubo. Então, antes de tudo, deixa eu apagar aqui, porque, sinceramente, eu não vou racionalizar, não. Se eu quiser, racionalizo depois no final. Bom, e o que nos interessa é que o H1 mais H2, ele é a raiz cúbica disso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3 vezes 12. E, portanto, quem é o H2? Ele é raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3 multiplicado por 12 menos, agora a gente substitui pelo H1 aqui, 12 sobre raiz cúbica de 3. Quem quiser pode botar o 12 dividido por raiz cúbica de 3 em evidência, e isso aqui vai dar raiz cúbica de 2 menos 1. Então, esse é o nosso H2. E, finalmente, quem é o H3? O H3 é exatamente H menos H1 menos H2. Quem é isso? É 12 menos. Quanto é H1? Menos, deixa eu botar aqui no modo um pouquinho mais preguiça, né? H1, H2. E quem é H1 mais H2? É isso aqui. É igual a 12 menos 12 vezes raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3, que é igual a 12 vezes 1 menos raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 3. E podemos finalizar aqui a questão. Então, com isso, determinando todas as alturas, módulo racionalização, o que vocês desejarem, cada um escolhe a forma da solução que está aqui. Isso aqui é um número real legítimo, então está correto. E praticamente é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.